sensibilidade de buscar e mitigar isso. Exatamente, Lavínia. Bom, são 4 horas. Vamos fazer um intervalo? O que você quer fazer, Cláudia? Eu queria pedir para levantar a mãozinha, porque então a nossa próxima atividade, ela é bem rápida, não é nada demorado. E como tem a questão da Nathalie, que eu acho que nem sei se ela ainda está, do trabalho... da atividade mais tarde, né? Então, eu acho que a gente podia, assim, eu só queria ver se todos concordam, levanta a mãozinha, da gente tocar direto, porque eu acho que menos de meia hora a gente já resolve e termina hoje a aula de 4h30. Concordam de irmos direto? Sim. Né? Ótimo. E aí a gente termina um pouquinho antes, descontando esse tempo. Ok? Concordo. Então, vamos lá. Entrar, então, no nosso portfólio reflexivo, né? Aquele caderninho dos brinquedos, dos desenhos que as crianças traziam para casa, né? Só que de reflexivo não tinha nada, né? Então, assim, normalmente, o portfólio reflexivo ele é utilizado como um processo de avaliação também. Então, além da aprendizagem, aliás, eu acho que ele é mais utilizado como um processo de avaliação, na minha opinião. Sandra pode discordar, na minha opinião. Que eu vejo isso, desculpa, Fernanda, Amanda e Caterine, vocês só levantaram a mão para votar? Ok. Caterine, quer falar alguma coisa? Não, tá. Então, mas o portfólio, na realidade, ele tem esses dois conceitos, essas duas interpretações, não é? Então, tanto é um processo de aprendizagem ali, que eu estou aprendendo ao fazer aquilo. Lembra a historinha da pirâmide lá, né? Que quando eu faço, eu reflito, eu ensino, então eu tenho um aprendizado maior ali, uma retenção maior daquele aprendizado, né? Então, ele rompe, né, com essa lógica daquela memorização e daquela questão, vale 2 pontos, vale 3 pontos, vamos lá, quem tirou 10, quem tirou 9, quem tirou 8. Porque o fundamental aqui é a questão da reflexão. Então, assim, sempre vai ter que ter uma reflexão sobre aquele aprendizado. Então, não basta simplesmente eu colocar lá as colas do que eu fiz e dizer o que eu fiz, né? Eu tenho que refletir sobre ele, tá certo? E aí eu queria abordar um pouquinho antes essas questões das dimensões aí que a gente tem, né? Que a gente convida para tomar um chá, né? Na brincadeira aí, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E a junção dos três é que vai dar a competência, né? Sobre aquele assunto, sobre um determinado conteúdo, né? Então, assim, eu vou ter o conhecimento, então, assim, é a informação que eu estou recebendo, por exemplo, o que eu li na apostila ali, aquele conteúdo, né? Mas a capacidade, aquela habilidade que eu vou ter da técnica, de saber como que eu vou aplicar aquilo, de saber aquilo está relacionado com o quê, não é? E somado a tudo isso, a atitude. Eu quero fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu aprendi, como Sandra comentou na aula de ontem lá, a curva ali, né? Uma equação de segundo grau. Puxa, então isso daí também é o do estilingue lá, da baladeira que eu vou jogar. Isso também serve se eu for jogar uma pedra no rio, ali numa poça de água. Então, tudo eu consigo relacionar, né? E é o querer fazer, é ter essa identidade com aquele aprendizado, com aquela absorção daquele aprendizado. Então, tudo isso que vai gerar a competência que eu vou ter sobre aquele determinado assunto ali, tá? Quer comentar alguma coisa, Sandra? Não? Não, pode seguir. Vamos lá. Então, como eu disse, a diferença, assim, de onde que vem o portfólio, né? Eu não coloquei isso nos slides, mas porque eu achei que já é de conhecimento amplo, ainda mais a gente teve aí quem fez design gráfico, né? E audiovisual, então, assim, vem muito, que é uma montagem de uma pasta com aquilo que você fez, os folhos, as folhas, né? Então, você vai montando aquilo, é como se fosse um currículo, né? Que antigamente você tinha lá os seus diplomas, os seus cursos, os seus certificados, é o seu portfólio. Só que
não é uma questão pessoal, é das capacidades que você tem, né? Do que você desenvolveu. E além de eu simplesmente ter aqueles desenhinhos da pré-escola lá na minha pasta, eu tenho que colocar. Então, assim, eu aprendi a desenhar um trem. Tudo bem, eu aprendi a desenhar um trem. Mas quando eu desenhei esse trem, para que serve o trem? O trem serve para ligar cidades, o trem serve para transportar pessoas, o trem serve para transportar cargas. O trem, ele é movido a quê? Pode ser a carvão, pode ser elétrico, pode ser. Percebe? O custo logístico de um trem é menor do que. E com isso, eu abrango um leque de conhecimentos acerca daquele desenho do trem. O que muda? A reflexão que eu fiz sobre aquele conteúdo. Entenderam? É isso que diferencia. É eu conseguir ter essa noção aí. Então, quando a gente trabalha com o portfólio reflexivo, a gente não vai lá só colocar as coisas na pasta, entendeu? Eu sempre vou ter que estar refletindo sobre aquilo. Então, eu vou refletir enquanto eu estou fazendo ali a minha aula, enquanto eu estou trabalhando ali, eu estou aprendendo aquele conteúdo, eu vou refletir quando eu sair da sala de aula, porque eu começo a fazer aquelas sinapses, fazer as ligações no meu cérebro sobre aquele determinado conteúdo, né? E, principalmente, eu vou refletir de novo sobre aquele assunto quando eu for fazer o meu portfólio. Que foi isso que Sandra comentou, de nunca deixar, porque como um portfólio vai abarcar uma quantidade muito grande de produtos que você vai fazer, nunca deixar para um último momento, né? Então, você vai já se preparando para aquilo. E conforme você vai montando aquilo, você vai refletir mais uma vez. E desse momento, você vai refletir sobre o que você já refletiu. E aí a gente tem esse aumento do conhecimento, a gente amplia os nossos horizontes, e na real é isso que vai ser avaliado do seu portfólio, né? Na maioria das vezes não é muito bem o produto, né? Normalmente os professores avaliam mais as suas reflexões do que o seu produto, tá ok? Então, assim, a foto pode estar bonita? Pode, mas a reflexão que você fez sobre aquela foto, aquele desenho, a utilidade daquilo, a relação daquilo com o dia a dia, é muito maior do que a foto, percebe? Então, Hoje, na verdade, desculpa, Cláudia, vai. a gente está muito mais preocupado com as competências e habilidades que vocês estão desenvolvendo, né, enquanto profissionais para o futuro, do que propriamente dito aquele momento presente, porque a gente muda. Então, a gente quer saber, olha, a partir disso que está lindo, vou fazer de novo num outro contexto, com outras variáveis? É isso que para a gente interessa. Eu vou ter uma outra atitude em relação a isso que eu fiz, né? O que eu mudaria? Então, entra aí a história de tomar o chazinho toda hora, né? Eu adorei essa analogia, desculpa aí, mas eu gosto muito. Então, o que tem que trazer nesse portfólio reflexivo, né? Então, assim, primeiro, registrar toda a trajetória, né? Eu vou colocar ali também, além de colocar minha trajetória, que eu falo que é o meu currículo ali, apresentar os meus conhecimentos adquiridos, né? O que eu aprendi, eu vou inserir, é óbvio, porque se eu tenho conhecimento, eu tenho referências sobre aquilo. Então, a coisa tem que estar realmente documentada, né? Adequadamente, de onde você tirou aquela informação, tem que ter esse resgate ali, né? Fazer essa reflexão de como que você assimilou esse conteúdo. Olha, eu gostei mais porque eu aprendi no vídeo, eu não gostei do podcast, que, por exemplo, é o que eu estava até comentando com Sandra quando a gente deu aquele intervalo que vocês foram para as salas, que várias coisas, vários materiais que a gente vai colocando é justamente também para vocês refletirem sobre isso, né? Então, por exemplo, para mim, aquele podcast eu jamais colocaria, porque eu acho assim, monótono. Assim, da mesma forma como eu ouvi, né, que teve gente que precisou 3 vezes, eu também, porque não tem uma entonação, não tem aquela música de fundo ali, não dá certo, né? Então, então, olha, eu sei o que não fazer, então vamos fazer diferente, né? É a atitude.
eu vou ter uma habilidade, eu vou ter uma competência em mudar. Eu posso fazer o mesmo podcast. Eu não estou dizendo que podcast é ruim, muito pelo contrário. Mas de que maneira eu faria esse podcast, né? Que estratégias que eu adotaria ali? Que tipo de forma que eu ia passar essa informação, né? O storytelling ali com a jornada do herói funcionaria muito bem. Perfeito, perfeito, entenderam? Então, assim, qual ferramenta, qual metodologia que eu tenho que usar em qual momento? Ninguém sabe, é você que vai desenvolver essa habilidade, esse feeling, esse sentimento, e você pode misturar diversas metodologias ali, né? Então, é isso que vai mover vocês nessas atitudes, tá certo? Então, continuando aqui, fazer essa reflexão. Ele tem que ter um formato flexível, porque eu posso ir enxertando as coisas ali. Eu não quero um relatório científico, eu não quero uma monografia, né? Ele não é amarrado, tá certo? Então, de repente, um portfólio reflexivo. Vamos lá, Sandra, eu posso aceitar, por exemplo, um álbum de fotos e com relatos daquelas fotos. Então, assim, eu fiz uma viagem, eu vou fazer um portfólio reflexivo daquela viagem. Então, eu encontrei um povoado onde ali se comia farinha de trigo, no outro povoado se comia mandioca. Eu tenho uma reflexão sobre aquilo. Por que ali se comia farinha de trigo? Por que não comia arroz? E aí eu posso ter. Vocês vejam que eu tenho umas ideias muito loucas assim na minha cabeça, né? Às vezes a minha mente trabalha com os exemplos mais rápidos. Não são loucas, não, são criativas e inovativas. Do que o que eu consigo falar, tá certo? Então, assim, o portfólio também, ele pode ser tanto individual quanto coletivo, né? Então, uma única pessoa, um único aluno pode fazer o seu portfólio. Ou então, se as atividades foram desenvolvidas em grupo, ou o início foi individual e depois em grupo, então você tem o portfólio dividido em 2 momentos, né? A parte individual da pessoa que tem determinadas reflexões, porque mesmo estando num grupo, não garante que o grupo todo aprendeu daquele jeito, tem as mesmas conclusões, nem os dedos da mão são iguais, né? Então, cada um é diferente. Não tem como a gente engessar a coisa, tá bom? E da mesma forma, né? Se eu posso deixar ele individual, coletivo, colaborativo, ali, de cada um enxertando, que seria, por exemplo, um Google Docs, né? Eu posso colocar lá e cada um vai colocando, que eu sei que a maioria dos alunos na graduação fazem assim os trabalhos finais da disciplina, né? Colocam lá, daí dividem assim, você faz a introdução, você faz os dados, mas não tem nada de reflexivo ali, né? Fica um Ctrl+C, Ctrl+V. E não é isso, tá bom? Então, entendam a diferença aí, tá? Cláudia, deixa eu só tirar uma dúvida aqui que eu estava aqui pensando. Então, por exemplo, se eu sou do ensino médio, né? Que é o nosso objetivo. Aí eu sou professora de disciplina de Química. E aí tem alguns conteúdos que eu preciso ministrar. Então, eu poderia montar para os meus alunos da sala de aula, por exemplo, 4, 5 atividades que vão, como é que eu digo? Experiências Para chegar àquele objetivo. Então, por exemplo, sei lá, um é, sei lá, ilustrativo, o outro é com experiência um make, assim, tipo mão na massa, o outro, sei lá, uma pesquisa na internet. O portfólio reflexivo seria diferentes canais nessas 4 reflexões de caminhos de conhecimento? Não, eu entendo como um único portfólio para você avaliar esse seu conhecimento como um todo. Então, o que compôs esse portfólio? A ideia partiu, já abro, Sandra. A ideia partiu, a gente teve uma atividade que foi ilustrativa, a outra foi mão na massa, a outra foi um vídeo. Então, o que eu aprendi de cada uma dessas? O que isso está relacionado? E isso se tornaria um único portfólio sobre ou aquela disciplina, ou sobre aquele determinado conteúdo, ou entendeu? Mas assim, o portfólio normalmente ele é utilizado para uma coisa um pouquinho mais ampla. Vai, Sandra. Não, você já foi indo no caminho. Você pode trabalhar com diferentes produtos, com diferentes formatos.
O portfólio, ele é um registro e síntese desses produtos que você teve de desenvolvimento, tarefas, experimentos, leituras, resumos, fotos, qualquer atividade que você tenha feito para a disciplina, se esse é o objetivo avaliativo da disciplina, de registrar todas as atividades, mas fazendo uma análise não só do produto final, mas do percurso do desenvolvimento daquele produto. Então, o portfólio reflexivo, ele permite você analisar a trajetória para além do produto. Não é o produto pelo produto, é a trajetória até chegar ao produto. Quais foram os seus aprendizados, quais foram as suas dificuldades, quais são as suas reflexões, para onde você quer ir, o que você pode melhorar, o que você tem de sugestão, o que você tem de crítica. E aí você vai explorando. O professor, ele tem que dar, e a professora, indicar o que ela quer de objetivo para aquele portfólio. Definindo o objetivo, vai traçando os elementos para que os alunos percorram. Não necessariamente ele é igual para as várias disciplinas ou os diferentes níveis, ou mesmo dentro da própria disciplina. O objetivo determina, e ele pode ser menor, pode ser mais enxuto, ele pode ser maior, ele pode ser só num período, ele pode ser por todo o período, vai depender realmente do objetivo que você quer alcançar. Respondeu, Mariana? Respondeu. Valeu. Então, complementando aí o que Sandra comentou agora, então ele é contextualizado do teu conhecimento, né? Então, assim, aquele conhecimento que foi adquirido, como que eu contextualizo ele? Então, assim, eu deixei aí até em vermelho no slide, né? Não é um fichamento ou uma monografia, certo? Eu não vou estar lá citando autor, dando referência, não é um trabalhinho ali de conclusão da disciplina. Estão entendendo que a gente dividia no Google, que eu acabei de comentar, no do Google Docs, um faz a introdução, outro faz a conclusão, outro... Não é isso, entendeu? Então, você, para fazer o portfólio, você precisa dessa habilidade reflexiva. Você tem sempre que estar voltando lá, tomando o seu chazinho lá, não é? Das competências, das habilidades e a atitude, tá certo? E dentro desse portfólio reflexivo, como a professora Mariana levantou, eu posso ter diversas formas ali de ter o conteúdo ter sido apresentado com atividades diferentes, com metodologias diferentes, não é? Independe, tá? Pode conter diversos autores, diversos pontos de vista, porque, por exemplo, a cor que eu acho mais bonita é o preto. Aí alguém, não, eu acho o vermelho, o amarelo, o verde. Por que o verde não fica bom na apresentação? Por que o fundo vermelho chama mais atenção? Então, assim, tem diferentes pontos de vista. E isso pode estar contido dentro de um portfólio reflexivo, porque cada um está defendendo o seu ponto de vista ali do que é melhor e do que é pior, na sua opinião, né? Então, ele tem que permitir também essas expressões criativas. Então, assim, eu vi até ontem, eu achei super interessante, me desculpa porque eu anotei os nomes, mas eu não consegui decorar ainda de todo mundo, que toca violão, que queria até fazer a musiquinha de cordel, não é? Das atividades e tal. Então, como isso é interessante. Então, o portfólio, ele permite isso. Imagina o seu aluno conseguir terminar ali aquele conteúdo e resumir aquilo, por exemplo, numa história, resumir aquilo numa música, resumir aquilo numa peça de teatro, né? Resumir aquilo numa fotografia, numa pintura. Então, assim, tudo isso faz parte de um portfólio reflexivo, né? E você tem que permitir essas expressões criativas, tá ok?